pessoal, vamos para a aula 158, aplicando a teoria. Questão número 3 do aplicando a teoria. Diz assim: um corpo de 8 kg descreve trajetórias mostradas. Já vou colocar a figura ao lado. Entre os planos horizontais alfa e beta, distanciados por 6 metros. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determinar o trabalho da força-peso para tais e tais deslocamentos. Então, a questão número 3 tem dois planos, que é o plano alfa e o plano beta, que estão distanciados por 6 metros. É isso que ele diz. Aí tem algumas esses planos distanciados na vertical, né? Tem alguns pontos aqui que ele nos fala. Então tem o ponto A, aí tem assim uma linha reta, tem o ponto B, aí tem o ponto C, que ele me dá que essa distância aqui é 8 metros. Aí tem uma distância aqui, ó, que é o ponto D que está aqui, ponto D que faz isso aqui, chega em A, que é o comprimento desse caminho 10 metros, e aqui de E até A direto a A, tem 6 metros de comprimento. Lembrem que ele perguntou o trabalho da força-peso em cada um dos casos a seguir. Lembrem que o trabalho da força-peso é, como é que se calcula? Ou é mais ou é menos. Depende se o que é, se desce ou sobe. Como é que tu vai lembrar isso aí? Lembra, descer o peso está para baixo, o deslocamento também. Mesmo sentido, força e deslocamento, trabalho positivo. Quando tu sobe, deslocamento para cima, peso para baixo, trabalho negativo. Então aqui tu desce, aqui tu sobe. Valor da massa, módulo da gravidade e módulo do ΔH. O que é ΔH? É um deslocamento vertical, em módulo aqui, tá? Porque o sinal já está sendo colocado aqui com uma análise. Então tu precisa fazer análise por causa do sinal, e tu precisa também verificar se tem ΔH. Então, o primeiro item pedido é o seguinte: qual é o trabalho para ir de A até B? Tem trabalho para ir de A até B? Tem deslocamento vertical? Sim, tem deslocamento. Ele diz que a massa é de 8 kg. Agora, de A para B está descendo, então o trabalho é positivo. Tu viu que eu optei então pelo valor positivo. Ele me falou que a massa é 8 kg e o módulo da gravidade, o valor da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, mais 8 vezes 10 vezes. Quanto é que é o ΔH? Deslocamento vertical apenas. Horizontal não interessa, né? Horizontal não interessa para o trabalho do peso. Então o trabalho do peso, que é o que nós estamos analisando aqui, tá? Ele pediu isso. Determinar o trabalho da força-peso. Então, vezes o ΔH, que é 6, né? 6 metros. Tudo no sistema internacional. 6 vezes 8, 48. Vezes 10, de A até B, mais 480, né? Coloco um zero daqui. Joules, mais 480 joules. Agora, segundo, qual é o trabalho de A até C? De A até C. Eu pergunto, eu uso os 8 metros, o caminho 8 metros? Não. Trabalho do peso eu sempre uso ΔH. Mesmo saindo de A e indo para C com um caminho de 8 metros, notem, o deslocamento vertical continua sendo 6. Por isso que continua, eu nem preciso fazer a conta de novo. O trabalho é o mesmo por esse caminho ou por esse. Agora, de D até A. Então, de D até A. Tem uma diferençazinha agora. De D até A, nota que ele está subindo. Se ele está subindo, ó, de D até A, ele está subindo, o trabalho começa que eu escolho o sinal negativo. Mas o cálculo é a mesma coisa. Eu pego a massa, eu pego o módulo da gravidade, e o valor de ΔH, o deslocamento, saindo daqui e indo para o ponto A, continua sendo 6 metros. Não é 10? Não! Só importa o deslocamento vertical. Por isso que aqui continua dando, ó, o mesmo valor. Só que agora tem uma diferença. Agora
é menos 480, por quê? Porque ele está subindo, beleza? Então, como é que a gente está definindo o sinal? Se o cara desce, sinal positivo. Se o cara sobe, o sinal é negativo para o trabalho do peso. De outras forças eu não estou analisando aqui nesse contexto. E o último, de E para A. De E para A, apesar de andar 6 metros, eu pergunto quanto é que é o ΔH aqui. Se eu estou no mesmo plano horizontal, o ΔH vale 0. Tá? Então, notem que não interessa a distância, ó, de E para A. Interessa, ó, por que o trabalho é 0 de E para A? Ora, não tem variação de altura, não teve deslocamento vertical, não teve ΔH, o ΔH é 0. Tá? Então não interessa outro deslocamento, senão deslocamento vertical. Tranquilo? Então tá aqui. Tá aqui, primeira questão número 3 sobre o trabalho da força-peso. Segunda questão, questão número 4, segunda questão do Aplicando a Teoria, é sobre a força elástica. Diz assim: uma mola de constante elástica 200 newtons por metro, inicialmente não deformada, sofre uma deformação de 40 centímetros. Primeiro, item A, construir o gráfico força elástica versus deslocamento para essa mola. B, calcular o trabalho da força elástica em módulo na deformação de 0 a 40 centímetros. Tá? Então, ele me disse que a mola tem uma constante de 200 newtons por metro. Tá? Item A. E a mola que não tinha deformação é deformada em 40 centímetros. Notem que eu tenho que passar para o sistema internacional, tem que virar 0,4 metros. Tá? Transformação de centímetro para metro, porque aqui ó, a constante está em newton por metro. Primeiro ele pede o gráfico de força elástica em, vou botar newton a força, por deslocamento da mola, que eu vou botar em metros, eu não vou botar em centímetros, tá? Bom, eu sei que tem que ser uma reta. Por quê? Porque força elástica com deformação é dado pela lei de Hooke, K vezes X. Ou seja, quando eu tenho aqui uma proporção direta, sempre, olha o que eu estou dizendo, sempre que a proporção for direta, o gráfico é uma reta. Mas, é uma reta inclinada, mas ela sai da origem. Então está aqui o gráfico. Aí, eu sei que para uma deformação de 0,4 metros, quanto será a força? Ah, não sei, vou ter que calcular. Então eu venho aqui ó, e calculo. Quanto é a força elástica se o K é 200 newton por metro vezes 0,4 metros de deformação? Notem que metro corta com metro, 0,4 vezes 200, resposta, força elástica 80 newtons, tá? Bom, então tá aqui. A mola faz uma força de 80 newtons quando a deformação é de 0,4. Agora a pergunta é, quanto vale, isso aí é item A, item B, quanto vale o trabalho da força elástica? Vamos lembrar que o trabalho da força elástica, como ela é variável, eu tenho que fazer a área. Que área? A área dessa figura aqui, ó, tá? Que nós já fizemos lá na outra aula, é kx² sobre 2. Ou tu pode chegar aqui direto e fazer a área dessa figura. Base 0,4 vezes a altura, que é 80, sobre 2. Vai dar exatamente a resposta. Se tu fizer pegar o 200, botar aqui, ó, não foi o que eu fiz aqui, tá? Aqui eu estou fazendo a área. Aliás, vamos fazer das duas maneiras, te mostrar que dá no mesmo, né? Senão tu pode confundir. Ó, tu pode fazer por kx² sobre 2, ou tu pode fazer pela área. Vamos fazer primeiro pela área. Base vezes a altura sobre 2, que é o que eu estava fazendo. Base 0,4 vezes a altura 80 sobre 2. Ó, 80 sobre 2 dá 40. 40 vezes 0,4 dá 16. Portanto, o trabalho vai dar, trabalho da força elástica dará 16 joules.
16 joules, tá? Tá aí o trabalho da força elástica em módulo. Se eu quiser saber o valor do trabalho, o sinal do trabalho, ó, lembra que eu falei quando ela vai da posição de equilíbrio para as extremidades, esse trabalho em sinal seria negativo, tá? Mas aqui essa área sempre vai me dar um módulo do trabalho. Então o módulo, quer ver? Como funcionaria também como um kx ao quadrado sobre 2? 200 vezes 0,4 ao quadrado sobre 2. 200 por 2 é 100. 0,4 ao quadrado é 0,16. 0,16 vezes 100, 16. Tá no mesmo, tá no mesmo. Ou tu faz a área, ou tu faz kx ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, duas questõezinhas aí do aplicando a teoria. Bom, então, até a próxima aula. Aquele